Uma criatura misteriosa encontrada em uma rocha no século XIX que até hoje não foi identificada. Um dinossauro recém-descoberto. E os ossos de uma espécie humana arcaica nunca antes registrada. Estes são fósseis enigmáticos que não se encaixam em nenhuma espécie conhecida. No estado de Illinois, há a criatura misteriosa. Em um lugar chamado Mason Creek, lar de fósseis bem incomuns, mineiros começaram a encontrar estranhas formações no século XIX, durante a extração de carvão. Mas foi só nos anos 1950 que um fóssil realmente chamou a atenção. O paleontólogo Francis Tully encontrou uma criatura de corpo mole presa dentro de um nódulo mineral e uma espécie de rocha que se forma ao redor de um objeto, semelhante a um fóssil. Essa criatura, batizada de Tullimonstrum gregarium, ou simplesmente o monstro de Tully, tinha um focinho longo com pinças, olhos em hastes, corpo segmentado e uma cauda com nadadeiras. Um ser bizarro, com apenas alguns centímetros de comprimento, que provavelmente habitava mares tropicais rasos. O mistério? Até hoje ninguém sabe ao certo o que ele realmente era. Mesmo com vários fósseis encontrados, ele não se encaixa em nenhuma espécie conhecida, do passado ou do presente. Após mais de 60 anos de pesquisa, os cientistas ainda não conseguem classificá-lo com precisão. Alguns acreditam que possa ser um parente distante das lulas, mas ninguém pode afirmar com certeza. Dene e o híbrido misterioso. Os denisovanos foram uma espécie arcaica de humanos que só descobrimos há pouco mais de uma década. A primeira pista surgiu em 2008, quando um pequeno osso de dedo foi encontrado na caverna Denisova, na Sibéria. Em 2010, cientistas conseguiram extrair DNA do fóssil e descobriram que ele pertencia a uma espécie totalmente nova, agora conhecida como denisovanos. Esses humanos viveram entre 300 mil e 50 mil anos atrás, coexistindo com os neandertais e os primeiros humanos modernos. Como evidências físicas, os pesquisadores tinham apenas alguns ossos e dentes, mas a análise genética revelou algo surpreendente: os denisovanos não só conviveram com os neandertais, como também se cruzaram com eles. Na mesma caverna onde foram encontrados os fósseis denisovanos, surgiu algo ainda mais impressionante: os restos de um indivíduo que não era totalmente neandertal nem totalmente denisovano. Era um híbrido de primeira geração entre as duas espécies, batizado de Dene. Ele é o primeiro exemplo conhecido de um descendente direto de duas linhagens humanas diferentes e, até hoje, nada igual foi encontrado. Bom, até a próxima descoberta. Os humanos de cabeça grande. Em 2024, cientistas anunciaram a descoberta de uma nova espécie humana, Homo julianis, que pode ser traduzido como pessoas de cabeça grande. Essa espécie foi identificada a partir de fósseis encontrados na China, apresentando uma mistura de características de neandertais, humanos modernos e denisovanos. Os crânios, datados entre 220 mil e 100 mil anos atrás, foram descobertos no norte e centro da China. Eles são largos, com ossos espessos semelhantes aos dos neandertais, mas também compartilham traços com os humanos modernos. Os pesquisadores Christopher Bae e Zhu Jiu, que lideraram o estudo, apontam que a crescente quantidade de fósseis na Ásia exige uma nova categorização para essas linhagens antigas. Apenas chamá-los de humanos arcaicos hoje já não é suficiente. Esses primeiros humanos provavelmente não eram isolados. Bae e Wu sugerem que poderiam ser o resultado de cruzamentos entre diferentes espécies primitivas, incluindo neandertais, reforçando a ideia de que a miscigenação foi um fator crucial na evolução humana. Embora Homo julianis ainda não seja amplamente aceito, muitos especialistas estão começando a considerar essa possibilidade. Como disse o paleontólogo John Hawkes, dar nome a novas espécies nos ajuda a entender melhor a complexa história da evolução humana. Icisaanea e o dinossauro esquecido. Em 2021, cientistas revelaram a descoberta de uma nova espécie de dinossauro na Groenlândia, batizada de Icisaanea. Esse animal viveu há cerca de 214 milhões de anos, durante o final do período Triássico. Curiosamente, os fósseis foram encontrados em 1994, mas, na época, acreditava-se que pertenciam a um Plateosaurus. Só anos depois, com análises mais avançadas, pesquisadores perceberam que os ossos eram algo completamente diferente.
Um estudo liderado por Vitor Bicares utilizou escaneamentos detalhados para reconstruir os crânios, e foi aí que veio a revelação: as proporções dos ossos eram únicas, indicando uma espécie nunca antes registrada. Diferente dos gigantes mais famosos, Icisaana era um dinossauro herbívoro de médio porte que caminhava sobre duas patas. Mais uma peça no quebra-cabeça da evolução dos dinossauros, descoberta décadas depois de ter sido escavada. O mamute anão. Em 1994, cientistas foram chamados para investigar um esqueleto estranho descoberto na ilha de Santa Rosa, na Califórnia. Para a surpresa deles, tratava-se de um mamute anão quase completo, de uma versão em miniatura dos mamutes que habitaram as ilhas do Canal durante o final do Pleistoceno. Diferente dos gigantes que costumamos imaginar, esses mamutes tinham entre 1,5 e 1,8 metros de altura, bem menores e menos imponentes que seus parentes continentais. O achado foi impressionante: cerca de 90% do esqueleto estava preservado, com apenas um pé, uma presa e algumas vértebras faltando, e algo raro em descobertas fósseis. Mas por que eram tão pequenos? Isso aconteceu devido a um fenômeno chamado nanismo insular, onde animais isolados em ilhas tendem a diminuir de tamanho ao longo do tempo para se adaptarem a recursos limitados. Fósseis de mamutes já haviam sido encontrados na região desde o século XIX, mas essa descoberta foi especial: era o primeiro espécime quase completo. E depois disso, mais restos de mamutes começaram a surgir por lá, mas até hoje esse continua sendo o mais bem preservado. O frango do inferno. Em janeiro de 2024, o estudante de pós-graduação Kyle Atkins Velma revelou ao mundo uma nova espécie de dinossauro, Velpen infernalis, apelidado de o frango do inferno. Essa criatura bizarra vagava pela Terra há cerca de 65 milhões de anos, no final do Cretáceo. Pertencente ao grupo Oviraptorosauria, esse dinossauro possuía um bico, mas era bem menor do que seus parentes. Enquanto espécies similares podiam chegar a 300 kg, o frango do inferno pesava cerca de 77 kg. Seus ossos do tornozelo eram particularmente estranhos, fundidos à tíbia, o que provavelmente o tornava um corredor ágil, capaz de lidar melhor com esforços em alta velocidade. O mais curioso: ele viveu na mesma época de dinossauros que não sobreviveram ao impacto do asteroide, mas, ao contrário deles, essa espécie parece ter persistido por mais tempo. Segundo Velman, enquanto outras linhagens entraram em declínio, esses dinossauros mantiveram estabilidade e diversidade. O motivo? Provavelmente eram onívoros versáteis, capazes de mudar sua dieta conforme necessário para sobreviver. A planta alienígena. Uma planta que viveu há 47 milhões de anos, no que hoje é Utah, não se parece com nada que exista atualmente. Descoberta em 1969, os cientistas inicialmente pensaram que ela fazia parte da família do ginseng, mas a história se revelou bem mais complexa. Batizada de Ophitum elongatum, essa planta pertence, na verdade, a uma família extinta. Quando os primeiros fósseis foram analisados, o paleontólogo Harry McGinty a classificou junto com plantas como o ginseng e a era, devido ao formato das folhas. No entanto, novos fósseis foram encontrados e mudaram tudo. O paleobotânico Steven Manchester, do Museu de História Natural da Flórida, destacou que esse fóssil era raro porque continha um galho com frutos e folhas ainda presos, e algo incomum, já que essas partes geralmente se separam ao longo do tempo. Após análises detalhadas, ficou claro que essa planta não pertencia à família do ginseng, nem a qualquer planta moderna conhecida. O mais intrigante? Mesmo vasculhando registros fósseis, os cientistas não conseguiram encontrar nada parecido. Assim, deram a ela um daqueles nomes científicos complicados, porque, afinal, uma descoberta tão estranha merecia um nome à altura. O Homem de Pequim. O Homem de Pequim é uma das descobertas fósseis mais famosas e misteriosas de todos os tempos. Encontrados na década de 1920, perto de Pequim, esses fósseis são considerados pertencentes a uma subespécie de Homo erectus, mas ainda há muito mistério em torno deles. O que torna essa descoberta peculiar é que os fósseis apresentam uma combinação de características que não se encaixam completamente em nenhum grupo conhecido. Alguns cientistas acreditam que o Homem de Pequim poderia ter sido uma versão primitiva dos humanos modernos, enquanto outros não têm tanta certeza.
Os ossos mostram sinais de desenvolvimento cerebral mais avançados do que os dos humanos mais antigos, mas não tão sofisticados quanto os dos humanos modernos. O maior mistério, no entanto, é que os fósseis desapareceram durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o local estava sendo escavado. Tentativas de localizar os ossos nunca foram bem-sucedidas, e hoje só temos fotos e réplicas. Então, o que exatamente foi o Homem de Pequim? Foi um ancestral direto dos humanos modernos ou uma espécie à parte? Até hoje, as respostas ainda estão no campo da especulação. Os misteriosos fósseis de Neandertais. Uma descoberta recente na Espanha está desafiando o que sabemos sobre os Neandertais. Na caverna de Porto Vargas, em Burgos, pesquisadores encontraram 15 pequenos fósseis marinhos, algo incomum em cavernas, já que os fósseis de mar aparentemente foram levados até lá. Mas por quê? De acordo com cientistas da Universidade de Burgos e da Universidade de Málaga, esses fósseis podem ter sido coletados simplesmente por interesse em colecioná-los. Com exceção de os fósseis não mostram sinais de terem sido usados como ferramentas, sugerindo que foram recolhidos por motivos que não estavam relacionados à sobrevivência. Isso é fascinante, pois implica que os Neandertais poderiam ser capazes de pensar de forma mais abstrata, uma habilidade normalmente associada aos humanos modernos. Os pesquisadores acreditam que os fósseis poderiam ter sido usados para fins diversos, como decoração, troca ou até mesmo brinquedos para crianças. O mais interessante é que não há evidências de que nossos ancestrais diretos estivessem na região ao mesmo tempo, o que sugere que os Neandertais estavam desenvolvendo esse comportamento de forma independente. A ideia de coletar coisas por simples curiosidade ou diversão pode ser mais antiga do que imaginávamos, possivelmente datando de 39.000 a 54.000 anos atrás. Como os cientistas afirmam, esses fósseis podem ser interpretados como evidência de interesse artístico ou uma atração pela natureza. Novo sauropode. Mais uma prova de que os Neandertais eram provavelmente muito mais complexos do que imaginamos. Em um estudo recente publicado na Communications Biology, o paleontólogo Pedro Macho e sua equipe revelaram uma nova espécie de dinossauro sauropode chamada Quercus pintiquinensis, encontrada em Cuenca, na Espanha. Esse dinossauro viveu há cerca de 75 milhões de anos, no final do Cretáceo, e é um dos esqueletos de sauropode mais completos já encontrados na Europa. Os fósseis foram descobertos durante a construção de um projeto de trem de alta velocidade. Macho explicou que o animal pertence a um grupo de sauropodes, cujo nome é impossível de pronunciar, comum no hemisfério norte. O que torna essa descoberta ainda mais interessante é que o esqueleto revela características distintas, especialmente nas vértebras da cauda. E o mais empolgante é que esse pode não ser o único, o local ainda preserva outros esqueletos de sauropodes, e alguns podem representar novas espécies ainda não identificadas. E por hoje é isso. Eu sou James e nos vemos no próximo vídeo.